E aí, meus amigos que me acompanham, espero que vocês estejam bem. Quem vos fala é o professor Rui. E hoje a gente vai seguir então com as nossas aulas sobre álgebra. A gente já fez adição e subtração de monômios na aula passada e hoje a gente vai fazer então multiplicação e divisão. Então eu vou fazer essas duas juntas porque elas são como se fossem gêmeas. Elas têm as mesmas propriedades, né? Então as mesmas coisas que eu faço na multiplicação eu vou fazer na divisão, só que ao contrário. Tá? Então eu vou explicar uma por vez aqui, nos exemplos, a gente vai direto para a explicação nos exemplos, e aí espero que vocês depois façam as atividades e entendam legal. Caso tiver alguma dúvida, pode mandar para mim via WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Então vocês observem aqui que eu coloquei no papel multiplicação e divisão de monômios e coloquei aqui 11 exemplos para a gente trabalhar. Então é bastante coisa, então eu não vou perder muito tempo, eu já vou direto aqui para a explicação, beleza? Então vamos lembrar que monômio é uma expressão algébrica, ou seja, uma expressão que tem letra que contém um termo só. Vocês reparem que não vai aparecer nenhum sinal de mais e nenhum sinal de menos separando termos aqui, né? Então eu tenho um monômio aqui dentro do parênteses, o 2x ao quadrado, e dentro do outro parênteses tem 3x ao cubo. São dois monômios e esses dois monômios estão se multiplicando. Está aqui o sinal de multiplicação, certo? Então a multiplicação ela vai sempre ocorrer da seguinte forma. Regra de sinal, porque multiplicação tem regra de sinal, então a gente vai fazer aqui mais com mais, vai dar mais. Então, como é mais, eu nem vou colocar aqui. Os coeficientes, que são os numerozinhos da frente, a gente multiplica, até porque é multiplicação. Então, a gente vai multiplicar 2 vezes 3, isso vai dar 6. Até aí tudo bem, porque é a mesma multiplicação que vocês já sabem fazer, e vocês já fazem desde o 7º ano ou até 7º ano em relação à regra de sinal, mas a multiplicação de 2 vezes 3 vocês já fazem há muito tempo. A diferença vai estar na parte das letras, né? Então a gente vai ter que fazer x ao quadrado vezes x ao cubo. Então o que acontece? Quando a gente multiplica a mesma letra, que no caso aqui é x, o que a gente tem que fazer com os expoentes? A gente tem que somar. Então no caso aqui vai ficar 2 mais 3, que dá 5, né? Então a gente vai ficar com x na 5. E fechou a questão. Então, regra de sinal, multiplica os coeficientes, 2 vezes 3, 6, e soma os expoentes. Então, x ao quadrado vezes x ao cubo ficou x na 5. Beleza? Vamos fazer outras questões aqui para praticar. Vamos lá. Menos 4y vezes y ao cubo. Então, regra de sinal, menos com mais é menos, o menos tem que aparecer. Aqui na frente do y ao cubo tem um 1, né? Tímido, fantasmagórico, fiz ele ali. 4 vezes 1 é 4. E y vezes y ao cubo é a mesma letra. Se é a mesma letra, eu tenho que somar os expoentes. Aí vocês vão dizer, ué, senhor, mas aqui não tem expoente, senhor. Claro que tem. Tem o expoente 1, correto? Então aqui vai ficar 1 mais 3, vai ficar y na 4. Ok? Então é bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Vamos fazer a próxima questão aqui. Vamos ver se vai continuar tranquilo. 5x ao quadrado y, esse monômio, vezes menos 8xy, é outro monômio. Estão se multiplicando, então vamos lá. Mais com menos é menos. 5 vezes 8 é 40. E aqui aparecem duas letras, xy e aqui xy também. Lembrando que esse y aqui é na 1. E essas duas letras também estão no expoente 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer x com x e y com y. Então x na 2 vezes x na 1 fica x na 3, porque somam os expoentes. Y na 1 vezes y na 1 fica então y na 2, o y ao quadrado. Tá bom? Então o negócio é que a gente tem que juntar sempre as mesmas letras, certo? Mas e se for letras diferentes, que nem aqui no exemplo número 4? Menos 7a vezes menos b. Bom, primeiro, regra de sinal. Menos com menos é mais. Está aqui o mais. 7 vezes 1, lembrando que aqui tem um 1zinho, dá 7. E aí vem a parte das letras. Porque A vezes B não é a mesma letra, né? Como é que eu vou fazer, como é que eu vou somar os expoentes se não é a mesma letra? Então, nesse caso, quando as letras forem diferentes, a única coisa que a gente faz é escrever elas aqui. Então, A vezes não tem outro A, fica A.
E esse B vezes nenhum outro B fica B. Então, A vezes B é AB. Tá? Simples assim. Só escrever uma do lado da outra. Certinho? Então eu vou fazer aqui mais dois exemplos. Lembrando que se vocês quiserem colocar o sinal de mais aqui, menos com menos, mais. Se quiser colocar o mais, pode colocar. Eu é que não vou gastar caneta, tá bom? Mas tá certo se apareceu mais aqui. Exemplo 5. 6a ao quadrado b ao cubo c, um monômio bem grande, vezes a ao cubo c. Tá? Então, regra de sinal, mais com mais é mais. Aqui tem 1, tímido. 6 vezes 1 é 6. E aí agora a parte das letras, vamos lá. A na 2 vezes A na 3, soma os expoentes, A na 5. B na 3 vezes nenhum outro B, fica B na 3 mesmo. E C na 1 vezes C na 1, fica C na 2. Fechamos a questão. Então ela parece difícil, mas depois quando tu começa a fazer, não fica tão difícil assim. E a última questão, eu coloquei uma de fração aqui, para dar uma animada. Né? Ai, senhor, fração não, senhor. Ai, eu sempre vou mal nessa parte, senhor. Eu sei, fração é bem chato. Mas a parte de multiplicar a fração é bem fácil, é bem de boa de fazer. Vocês querem ver? Olha só. Menos com menos, mais. Como é que a gente multiplica a fração? Multiplica reto, olho no olho. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 7, 14. Nossa senhora, hein? Muito barbada, mais barbada que jogar bola com o quinto ano. X ao quadrado vezes x na 1 vai ficar, então, x na 3. E aí essa questão, ela estaria pronta, ela estaria terminada. Infelizmente, essa fração aqui dá para simplificar, ou seja, eu posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, né? Então eu vou fazer isso. Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Vai ficar 1 sobre 7, x ao cubo, que não tem nada a ver com a história, continua igual. Tá bom? Então essa é a multiplicação de monômios. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem via WhatsApp. E aí, meus amigos, entenderam? É tranquilo, né? Basta vocês, então, fazer a regra de sinal, porque multiplicação tem regra de sinal. A gente multiplica os coeficientes, a gente multiplica os números que tem na frente. E se as letras forem iguais, soma os expoentes. Se não for letra igual, só escreve uma do lado da outra com o próprio expoente. Então vocês reparem que nesse conteúdo aqui, o expoente da letra ele é muito importante, porque ele vai dar a característica dessa letra, enfim. Então se ela for x ao quadrado, se eu sou um x ao quadrado e não tem nenhum outro x para multiplicar do outro lado, eu vou continuar como x ao quadrado. Eu vou levar o meu balãozinho do quadrado junto comigo. Agora, se tiver um outro x do outro lado, daí eu vou ter que somar esses expoentes. Beleza? Então agora a gente vai fazer alguns exemplos de divisão, que é bem parecido, só que a gente vai fazer tudo invertido. Vocês vão ver que é bem tranquilo, bem fácil de fazer. Bora lá! E então, para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu já vou então começar a explicar aqui a parte de divisão. Vocês reparem aqui que a gente tem 30x na 6, que é um monômio, e esse monômio está sendo dividido por 5x na 4, que é outro monômio. Então, lembra que eu falei que isso é a mesma coisa que a multiplicação, só que tudo invertido? Bom, então a gente vai fazer a regra de sinal, mais com mais é mais. Os coeficientes, nesse caso, a gente vai, então, ao invés de multiplicar, qual é o contrário de multiplicar? Dividir. Então, 30 dividido por 5 dá 6. Faz o inverso. E as letras, qual que vai ser o esquema? Qual é o contrário? Aqui a gente somava, né? Qual é o contrário de somar? Ora, diminuir. Então, x na 6 dividido por x na 4, diminui os expoentes, 6 menos 4 dá 2. Fechei. Muito tranquilo, né, gurizada? Nossa senhora. Mais barbado que pular onda no raso. Vamos ver o próximo exemplo. 15a na 4b ao quadrado, isso dividido por menos 3ab. Então, mais com menos, menos. 15 dividido por 3, 5. A gente divide os coeficientes e diminui os expoentes das letras. A na 4 dividido por A na 1, A na 3. B na 2 dividido por B na 1, B na 1, que é B. Professor, eu posso colocar o 1 aqui, senhor?
Até pode, mas fica feio, né? Vocês reparam que a gente nunca coloca 1 quando o expoente é 1, né? Então, se vocês conseguirem lembrar de não colocar o 1, deixar assim bonitinho, é melhor. Mas se colocar, não está errado. Tá? Aí vem a próxima questão. Ah, senhor, fração, senhor. Não, não é bem fração. Ela é uma divisão também. Ao invés de ela estar escrito assim na horizontal, o da esquerda dividido pelo da direita, ele está na vertical, ou seja, o de cima dividido pelo de baixo. Eu vou fazer da mesma forma, do mesmo jeito. Regra de sinal, mais com mais, mais. 25 dividido por 5 é 5, ou seja, eu estou dividindo normal. Só que em vez de fazer assim. 25 dividido por 5 é 5. X na 7 dividido por x na 6, diminui os expoentes, fica x na 1. Ou só x. Tá? Tranquilo, né, gurizada? É de boa, é de boa, é de boa. Então a gente tem mais 2 exemplinhos aqui para fechar. O exemplo número 10 diz assim: a na 5, b na 6, dividido por a ao quadrado, b na 6 também. Então nós vamos fazer, vamos lá. A na 5 dividido por a na 2 fica a na 3. Certinho? Certinho. E b na 6 dividido por b na 6, ora, o que vai acontecer? 6 menos 6 é 0. Então vai ficar b na 0? Como assim b na 0? Como é que o expoente vai ser 0? Isso é estranho, né? Então, ao invés da gente escrever b na 0, quando isso acontecer, as letras elas se cancelam. Elas se chocam uma com a outra e deixam de existir. Tá bom? Então, a na 5 dividido por a ao quadrado dá a na 3, porque eu diminuí os expoentes. B na 6 dividido por B na 6 daria B na 0, mas B na 0 não dá para escrever B na 0, né? Então a gente cancela essas duas letras, tá bom? Então sempre que vocês dividirem a mesma letra com o mesmo expoente, ou seja, o mesmo ser dividido por ele mesmo, ele numa expressão algébrica ele deixa de existir. Na verdade daria 1, né? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui para não complicar muito a vida de vocês, tá bom? Vamos fazer esse último aqui para fixar bem essa parte. Vamos lá. Menos 10, x na 4, y ao cubo, z ao quadrado, dividido por menos 2, x ao quadrado, y ao cubo, z. Vamos ver como é que vai ficar isso. Menos com menos, mais. 10 dividido por 2, 5. X na 4 dividido por x na 2, diminui os expoentes, x na 2. Y na 3 dividido por y na 3 é a mesma letra e o mesmo expoente. Ficaria y na 0. Então, tchau y, você foi cancelado. Z ao quadrado dividido por z na 1 diminui os expoentes. 2 menos 1, 1. Então vai ficar z na 1 ou simplesmente z. E é esse o conteúdo do vídeo de hoje, meus amigos. Tudo belezinha? Então é isso. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Não é difícil. Talvez pareça um pouco assustador, porque tem vários casos, várias coisinhas pequenininhas e tal. Mas vocês vão ver que, fazendo as atividades, vocês não vão ter dificuldade. Vocês vão passar de boa. Mas caso tiver dúvida, sempre pode contar com o professor ali no WhatsApp, sempre que precisar, tá bom? Fiquem bem, aquele beijo, aquele abraço e até mais.